A cultura de uma empresa, ela não é acessória, ela é oxigênio. Ela é o oxigênio da empresa. Se a empresa, o CEO da empresa, a gestão estratégica de pessoas não pautarem essa demanda com um real ah, critério e prioridade, se isso virar acessório, isso que você está falando é uma grande cilada. E a gente está perdendo esses rituais. Por quê? Que é a cultura agora, né? A nossa coação para produção. Então, quando você é coagido a produzir ininterruptamente, não tem rituais de passagem. Os rituais, eles simbolizam a passagem de uma etapa para outra. Se você tira os rituais, você tira a cultura, tudo que sobra é produção. Então você é uma máquina, você é uma engrenagem daquele processo. Você desumaniza aquele ambiente. Às vezes a gente tem aquela arrogância da gente achar que o funcionário tem que estar feliz. A pessoa tem que estar feliz. E não é a felicidade, ele tem que estar engajado, ele tem que ter compromisso com a vida dele. Esse negócio de vestir a camisa da empresa, eu acho uma baita de uma falácia enorme. Ninguém vai ter que vestir camisa de ninguém, gente. As pessoas têm que ter compromisso com a própria vida. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Rose Kurdoglian, que é fundadora da RK Mentoring Hub e atua no desenvolvimento de lideranças e na construção de culturas organizacionais fortes e sustentáveis. Ela é especialista em transformação cultural, engajamento e em carreira executiva, sendo pós-graduada em administração de empresas pela IBAM Londres e economia comportamental pela FA Business School, possuindo mais de 25 anos de experiência em gestão estratégica e recursos humanos. Então, bom, eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Jean. Ele acertou Obrigada tudo? pelo convite. Acertou tudo. Parabéns, viu, Guilherme? Ele preparou tudo. É muito bom ter sua presença aqui, viu, Rose? Obrigada. E até para o pessoal conhecer melhor você, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, né? Do início da sua carreira, como os desafios que aconteceram. Quando a gente fala de carreira, quando você começou a receber seu primeiro salário, pode ser assim, já? Comecei minha carreira como professora. Então, em 97, eu iniciei como professora e foi uma grata surpresa, né? E a partir daí, eu me apaixonei pela área de desenvolvimento, entrei na área de gestão estratégica de pessoas, fiquei 25 anos lá e hoje eu trabalho com transformações culturais, trabalho com desenvolvimento do ser humano. Eu falo que eu trabalho com a arte de saber viver e conciliar isso com a área produtiva, né? O nosso trabalho, a gente sentir prazer naquilo que a gente faz, a gente ter satisfação, a gente acordar e falar assim, não, eu estou feliz porque eu estou produzindo, eu estou engajada, não estou engajada no meu trabalho, estou engajada na minha vida. Então, Bacana. a partir daí, eu comecei a estudar, comecei a entender o funcionamento e a ciência por trás disso. Porque muita gente acha que isso é muito abstrato, não tem um estudo por trás. Existe como a gente entender, existe uma maneira da gente se engajar na vida, né? A gente não é obrigado a ficar a vida toda insatisfeito, né? Recentemente eu fui ler um artigo de uma revista, de uma consultoria sobre estudo de tendências mundiais e 80% das pessoas estão desengajadas no mundo do trabalho, no mundo. Por que será que ocorre isso? Assim, essa mudança que acontece, a tecnologia, Eu vejo que, primeiro, as pessoas elas não têm consciência sobre a própria vida, né? Elas não sabem o que o que faz bem e o que não faz bem, né? Qual é
o mecanismo que faz com que ela se engaje na própria vida. Então, ela entra num piloto automático, onde ela perde a noção de autocontrole, de consciência sobre a própria vida, sobre aquilo que a faz feliz. É porque tá tudo muito corrido também, né? Muito, né, Rudolf? Muito. As pessoas estão no piloto automático. Né? A tecnologia, sim, ela ajuda esse processo, né? Ela acelera esse processo, mas é uma decisão de cada ser humano. Né? O quanto ele tem uma vida consciente, o quanto ele sabe o porquê e o para que ele faz o que ele faz hoje. Então, essa falta de consciência, essa alienação em massa que a gente tem, faz com que as pessoas falem, não, tem alguma coisa errada, não sei o que é, a falta de autoconsciência. As pessoas não têm essa autoconsciência. E aí, por conta disso, a gente vê, né, altos índices de infelicidade, né, no trabalho. E não é só no trabalho. Né? A pessoa está com a conta bancária negativa, ela acha que é a empresa que está pagando mal ela. Ela não se esforça para entender qual o mecanismo por trás disso que faz com que ela esteja insatisfeita. Né? Ela joga o problema para a empresa ao invés de lidar com o próprio problema, que é realmente mais custoso para ela, né? Se deparar com a autorresponsabilidade sobre a própria vida. Às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa dos problemas nas outras pessoas. Sem dúvida, né? É a tecnologia, é o pai, é a mãe, é a empresa, é a mulher, é o filho. Então, essa falta de autorresponsabilidade, autoconsciência, autorregulação, acaba inviabilizando ela de ter uma vida engajada. Porque eu falo, engajamento não é motivação, é diferente. Então, às vezes, as empresas me procuram e falam assim, Rô, você tem um trabalho de motivacional? Não, eu não tenho. Eu tenho um trabalho de reflexão, de engajamento, de entender o mecanismo, né, por trás, né, da sua mente que faz com que você volte a se engajar com a própria vida. Bacana. É porque motivacional, assim, você até consegue jogar lá algo e... Efêmero, né, Rodolfo? Passa, né? Passa. As pessoas confundem motivacional com euforia, né? Com esse tipo de coisa. Exato. Depois da palestra, você fica eufórico, né? Você fica motivado. Isso. Mas deu uma semana depois, volta tudo ao normal. Eu não acho nem que é uma semana depois. Eu acho que, assim, você saiu dali, foi pra sua mesa, acabou o jogo, volta do jeito Eu tô sendo otimista, né? Eu tô sendo otimista. Não, tudo bem, Jean, concordo. Você estava falando de autorresponsabilidade. É difícil as pessoas terem autorresponsabilidade? Olha, eu não acho que é difícil, eu acho que é necessário. E eu acho que por trás dessa falta de consciência está a noção do propósito da vida de cada um de nós. Né? Às vezes a gente as pessoas, elas confundem um pouco o ter com o ser. E elas acabam correndo atrás do ter para descobrir quem elas são. Ou para, de alguma forma, se definirem. Então, elas buscam... E isso não é um caminho natural do ser humano, e sim um caminho que a sociedade do consumo tem nos oferecido de brinde. E a gente cai nessa grande cilada, né? Que as redes sociais, que as mídias e que o marketing do consumo acaba trazendo para a gente. E isso não é um fator isolado, né? Ele é um fator que direciona comportamento. E ao direcionar esse comportamento, você entra por essa via sem ter, de fato, escolhido. Né? O Dan Ariely, ele é um cientista do comportamento humano e ele estuda exatamente isso. Ele tem um livro que ele fala previsivelmente irracional. Né? Você acha que você está sendo racional, mas você está sendo totalmente irracional nas suas escolhas. Você é direcionado a escolher aquilo. Né? Quando você vai numa cafeteria, ele te dá 3 opções. De acordo com o valor, a loja sabe qual é a opção que você vai escolher. Então, ela te direciona a escolher aquilo. E aquilo não é só na escolha de um café, é em tudo na vida da gente. A gente é incorrido ao erro ou incorrido à escolha do outro sem ao menos saber. Então, o processo de engajamento, ele parte dessa escolha consciente. Isso que você falou, o pessoal de marketing usa muito isso, muito. Né? Muito. Eu estudei economia comportamental, né? Economia comportamental, ela trabalha basicamente o processo de tomada de decisão. Então, quantas vezes a gente toma decisões achando que são decisões racionais,
quando a gente depois se depara com a ideia de que não, aquilo foi algo que passou por um processo da minha percepção. E a percepção em si, ela é individualizada, né? Ela não é um processo racional. Ela não é a realidade, ela é uma Apesar percepção. Então, é individualizada, mas tem muito aquele efeito manada, né? Se você vê muita gente indo para um lugar, perfeito. você vai até lá. Né? Na economia comportamental, a gente estuda o efeito manada, né? A gente estuda esse efeito, ele é um viés de percepção, né? Então, se todo mundo está indo para lá, se eu nessa mesa pensar diferente, tem alguma coisa errada comigo. De repente, a sociedade toda está doente, eu é que estou correta. Mas o ser humano não, ainda mais com o advento das redes sociais, fica muito difícil ele ir para a direção contrária. Então, ele, de alguma forma, ele é atraído pela manada, né? Exige muita consciência de vida para você Mudar o caminho, assim. pra você ter uma Nossa, escolha consciente. Né? é um baita desafio. E é um desafio, né? Por isso a sociedade está passando por grandes dificuldades, né? Em relação à autoaceitação, em relação à singularidade. Mas será que tem espaço, Jean, para você ser singular? Será que você sustenta a crítica do outro? A gente olha os jovens, né? Os jovens, eles querem andar em bando mesmo, é da natureza do jovem. E muitas vezes acabam seguindo o que os outros estão fazendo e é natural, meio que natural isso. É né? natural. Então, como é que você divide isso? Como é que você trabalha isso dentro de uma organização, por exemplo? Essa visão, esse olhar de propósito. Como é que você alinha isso com as pessoas, né? E dentro de uma empresa, por exemplo, quais são os cuidados que uma empresa tem que ter? Porque muitas vezes, assim, quando um ou dois, um grupo começa a agir de uma determinada forma, às vezes, pelo menos a impressão que eu tenho, é que os outros também começam a agir também. Só que às vezes é meio complicado, porque se um grupo tá agindo de uma forma errada, as outras pessoas fazem a Sim. mesma coisa. Acontece Totalmente, acontece. A empresa tem que estar muito atenta com o propósito dela. Por isso que eu falo, toda transformação cultural, ela só acontece, ou a cultura de uma empresa, ela não é acessória, ela é oxigênio. Ela é o oxigênio da empresa. Se a empresa, o CEO da empresa, a gestão estratégica de pessoas não pautarem essa demanda com um real critério e prioridade, se isso virar acessório, isso que você está falando é uma grande cilada, né? Ainda nessa pesquisa de tendência mundial, chegaram a um número de 24% de maior lucratividade em empresas que investem numa cultura forte, ou seja, a cultura é tão forte que esses grupos minoritários, eles não têm espaço suficiente para tomar conta da opinião pública da empresa. Ou eles mudam, ou eles acabam saindo. A empresa, ela tem todo um processo de instauração dessa cultura que ela é dominante perante esses grupos minoritários. Agora, se a empresa não pauta isso com estratégia, o que acontece? Esses grupos realmente começam a minar a lucratividade da empresa, né? De que forma? Né? Os clientes não ficam, né? O cliente não é tão bem atendido, os bons profissionais não ficam, então você acaba tendo aqueles profissionais que ficam, mas não permanecem na empresa, não estão lá de corpo e alma. Então, quando fala, como é que essas pesquisas chegam a um número de 24% de maior lucratividade, empresas que investem em cultura? Justamente aí. Né? Se você não tem clientes, ou o cliente entra e sai, você tem que gastar um dinheirão com marketing para atrair novos clientes. Você não tem uma retenção de clientes, você não tem uma retenção de talentos. Como é que você mantém a rentabilidade da sua empresa? É muito difícil com o nível de competitividade que a gente tem hoje no mundo, né? Aqui em Santos, principalmente. As empresas daqui não vão competir só com o Brasil. Elas competem com o mundo todo. Sim. Né? Nesse mundo globalizado é assim que funciona. Então,
Se a competição tá alta e você não faz a lição de casa dentro, né? A lição dentro de casa, construindo uma cultura forte, tá aí a resposta, porque as empresas não conseguem sobreviver nem 5 anos desde a abertura. Mas a gente vê assim, as empresas grandes, elas têm até a cultura delas, tudo. Como a pequena empresa consegue? Não, mais fácil ainda. Às vezes não, porque igual a gente vai estar no NR11, né? Sim. O ano que vem, tudo. Então, as empresas, mesmo as pequenas, acho que vão ter que investir. Mas os valores ainda são altos, né? Para uma pequena empresa. Assim, é bem simples quando a gente fala de construção de uma cultura forte. O primeiro, existem 3 pilares do engajamento de acordo com a economia comportamental. A gente tem o pilar de significado. Então, assim, você é uma empresa pequena, você tem 50 funcionários no máximo. Você começou, tá lá nos seus primeiros 5 anos de vida. Seus funcionários sabem onde você quer chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eles têm uma noção clara desse caminho que tem que ser percorrido? Eles fazem parte desse caminho? Então, existe um significado por eles estarem ali para além do salário deles? Esse é o primeiro pilar que a gente fala, de construção de uma cultura de engajamento, uma cultura forte. O segundo pilar é o pilar que a gente chama de conexão de valores. Então, você está numa empresa onde você não tem a sua criação, sua formação, não tem absolutamente nada a ver com os valores da empresa, você não se sente, fala assim, você não tem que se encaixar nos lugares, tem que caber. Você não cabe ali. Então, você tenta ali, tenta aqui, aquele sapato que te aperta, aquelas pessoas que você não tem, né, não tem uma relação fluida. Então, já também é outro pilar que fica à mercê. E o último, que eu falo que talvez seja o mais relevante de todos, é o pilar da confiança. Então, a empresa, ela cumpre aquilo que ela promete. Então, olha só, você não precisa ser uma mega empresa para fazer. Aliás, as menores têm muito mais facilidade de alinhar esses 3 pilares do que uma mega empresa, uma empresa global. Que aí você trabalha também a cultura de cada país. Né? Eu tenho clientes que são globais. É muito difícil, né? O próprio cliente, né, o Brasil, reportando para a Latam já é difícil, porque a cultura da Colômbia, da Argentina, é totalmente diferente da cultura brasileira. Né? A cultura dentro do Brasil, né, quando você atende o cliente que tem vários funcionários espalhados pelo Brasil, já é diferente. São Paulo e Santos já é diferente. Entende? É verdade. Muito diferente. São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é outra cultura. Então, assim, sempre ter em mente esses 3 pilares, né? Significado, conexão e confiança para gerar um engajamento e uma cultura forte. E como que a gente implanta isso na empresa? Existem... Daí ela fala, contratem a empresa. Pode me ligar. Meu número é... Acho que as empresas, elas têm medo de crescer. Elas têm medo de pagar bem as pessoas. Elas têm medo de contratar pessoas boas para trabalhar na empresa. Então, o que eu falo sempre, o primeiro passo para você ter uma cultura forte é contratar gente boa para trabalhar com você. E assim, ser muito criterioso com essas pessoas. E contratar gente boa não é pagar por qualquer preço. Você tem que saber o que o mercado paga. Aí entra uma estratégia de remuneração importante. Né? Não adianta você querer pagar não é pouco nem mais. Você não ser competitivo na sua remuneração. E quando eu falo ser competitivo, eu falo assim, nossa, mas eu sou uma empresa pequena, como é que eu faço para pagar bem meu funcionário? Eu acho que uma coisa que o brasileiro tem é criatividade. E às vezes o empresário não quer dividir o lucro dele. Ele não, naquele momento ele tem essa coisa, esse receio de arriscar, né? A gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado que ele é muito volátil, então às vezes o empresário, eu sinto muito essa dificuldade do empresário de arriscar nesse aspecto. Ele arrisca na bolsa, mas ele arrisca nos investimentos, ele vai lá, compra Bitcoin, mas ele não joga de fato suas fichas nas pessoas que trabalham com ele.
E isso faz toda a diferença, porque é essa pessoa que vai atender o seu cliente, é essa pessoa que vai manter aquele cliente, essa onipotência do empresário de achar que só ele vai ser capaz de fazer isso, acaba limitando o crescimento dele. Né? Então, eu vejo um pouco nesse aspecto. Não sei se eu respondi. Não, já. sim. Respondeu Respondeu, muito sim. bem. Eu até ia comentar, né, questão de cultura. Eu tava vendo uma reportagem de um hotel em que até eles fizeram um vídeo, né, mostrando, né, sempre quando você passa pelos funcionários desse hotel, eles fazem assim, né? E daí eles falaram, você sabe por quê? Que na época da pandemia, eles não podiam nem cumprimentar e nem abraçar os clientes. Então, a forma deles eles encontraram de abraçar os Uhum. clientes era fazer assim, que era demonstrando o carinho, né, pelo cliente. Sim. Só que eles resolveram, os próprios funcionários, a equipe toda, continuar com isso. Então, até hoje, quando eles passam, independente de qualquer lugar, eles passam Uhum. por um cliente, eles... Então, Rodolfo, muito bom você ter falado isso, porque eu falo que cultura são pequenos rituais do dia a dia. Uhum. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, que bobeira isso aqui, né? Cumprimentar todo mundo. Tem cultura que não se cumprimenta todo mundo. E tá tudo bem, essa é a cultura do local. Né? Eu vivi em vários países, né? E eu nunca me esqueço, quando eu estava na África do Sul, eu fui no primeiro aniversário de uma pessoa, ela era a pessoa mais antiga da família. E ela O ancião. a anciã da família, ela sentou no centro da sala, todo mundo ao redor foi até ela beijar ela na boca, né? Então passava e todo mundo e eu E tá tudo bem, porque... não, mas eu não fazia parte da família, né? Eu tava ali como uma convidada Sim. e ficou eles você não vai? Né? Assim, você não vai. Se você tá ali, você já faz parte. Então, você tem que seguir esse ritual. Fazer parte. Então, sabe? Então, a cultura também tem essa coisa dos pequenos rituais. E a gente está perdendo esses rituais. Por quê? Que é a cultura agora, né? A nossa coação para produção. Então, quando você é coagido a produzir ininterruptamente, não tem rituais de passagem. Os rituais, eles simbolizam a passagem de uma etapa para outra. Se você tira os rituais, você tira a cultura, tudo que sobra é produção. Então, você é uma máquina, você é uma engrenagem daquele processo. Você desumaniza aquele ambiente. Ao desumanizar esse ambiente, nada resta além do salário no final do mês. Você não engaja ninguém desse jeito, né? Você se sentir uma engrenagem não te ajuda a ser humano. Então, se você não é tratado como humano, como é que você... Entendeu o poder do ritual na vida da gente? Uhum. E a gente acha, hoje em dia, parece... os jovens acham besteira, né? De repente, passar nesses rituais, ritual dos 15 anos, já não tá tendo mais, né? Sim, aquela... É difícil agora, né? É difícil, então. Essa cultura, essa descultura, eu nem acho que isso seja uma cultura, né? Desculturamento da sociedade, não sei se essa é a palavra, mas é um pouco disso, né? Nós estamos perdendo um pouco dessa cultura do ritual. Sim, até você falando isso, eu lembrei na escola, na minha época, toda sexta-feira nós cantávamos o hino nacional, tinha até aquela reunião lá na quadra da escola. Na minha e também. sempre acontecia isso, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia não tem. Não acontece. Quantos rituais foram mortos ao longo aí de 3 décadas, 2 décadas? Muitos. Sim. E o que puseram no lugar disso? O consumo, Exato. a coação, a produção, né? É aquela coisa de você... a rodada de desempenho nunca tá bom o suficiente, e aí a gente tem o quê? Burnout, exaustão, a pessoa que não se sente pertencente a lugar nenhum, aquela lamúria dentro da empresa, aquela fofocaiada que a gente vê por aí.
perdeu noção de propósito. Não tem nada que nos une aqui. Sou eu comigo mesmo. Né? O meu salário é R$ 100 a menos que o seu. Então, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. É olho por olho, dente por dente, né? Uhum. E aí a É. coisa fica muito animalizada, né? Não fica... Não existe a colaboração, né? Sim. Rose, você comentou que você é lá da África do Sul, né? E só por curiosidade, assim, eu tenho a impressão que é um povo mais feliz, ou não é só uma impressão? Olha, eu fui para a África do Sul em 95. Já faz pouco tempo, né? Já entreguei minha idade aqui, né, gente? Que horror. Existia, quando eu fui para a África do Sul, fazia um ano depois do apartheid, né? Uma época bem histórica. Mas sim, eu acho que lá, apesar de ter tido muito sofrimento, né? Eu vi ali literalmente, né, fronteiras entre os brancos e os negros, e isso realmente mostrava para mim um país dividido, mas ao mesmo tempo um país muito humanizado, né? Eles tinham muitos rituais, tanto os brancos quanto Então, isso que eu até muitos mencionar, porque rituais. eles dá a impressão que eles ainda continuam com muitas coisas que eles fazem, tanto na Sim, casa, em grupo, eu né? fui numa tribo Zulo e é muito legal, né? A oca, ela não é redonda à toa. Eles demoram o dia todo para fazer a comida que eles vão jantar conjuntamente à noite. Tem todo um ritual de dança, de Olha. música, de preparação, né, do cabelo das mulheres, da tinta no rosto dos homens. Então, essa valorização do processo é o ritual em si, né? Não é o fast food que a gente vê. É todo esse processo, quem cozinha, quem faz, e aí se vive a vida, né? No Uhum. final, aí, o prazer, ele tá aí. Ele não tá na recompensa. Ele não tá na recompensa imediata. Ele tá no processo. É. Interessante. Outra coisa, assim, a gente tá falando nas empresas, né? Para você, assim, o que você considera mais essencial em um líder? Autenticidade. Agora, eu falei autenticidade, mas eu também vou falar daquela pessoa autenticamente grossa, autenticamente desrespeitosa, autenticamente desonesta. Então, acho que por trás da autenticidade tem essa coisa do abandono do que é só bom para mim, né? É a priorização do que é para o bem de todos, com autenticidade. Né? Porque o funcionário, ele quer te ver, ele quer que você olhe para ele, né? Ele quer ver verdade em você. Né? Uhum. E isso é muito importante. Mas mais do que o líder diz, é o porquê das decisões. Né? Porque ele dita o caminho, ele dá essa segurança, né? O funcionário, ele busca segurança, e principalmente o colaborador brasileiro. O brasileiro não tem segurança para nada nesse mundo, não tem segurança nem alimentar, sabe? E a gente saiu lá da rota da fome, mas ainda tem muitas pessoas. Passam Você desafios, saiu né? do nível mínimo, mas são vários níveis da fome. Então, nós temos insegurança em todos os níveis nesse país. O líder tem que trazer essa segurança, né? Esse medo que o brasileiro tem real de perder um emprego, de deixar de servir a sua família. Então, Uhum. ele tem essa necessidade real. E o líder, ele tem essa responsabilidade. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai trabalhar com a liderança dentro das organizações, é exatamente isso. Quando você está falando alguma coisa para o seu funcionário, você não está falando para ele, você está falando para ele e todo mundo que está por trás dele. Né? Como é que ele vai voltar para casa?
né? Ele vai pegar 2, 3 lá em São Paulo, tem gente que demora 2, 3 horas para chegar na casa dele. Como é que ele vai chegar na casa dele? E acho que, aqui também não Aqui foge também disso. tem pessoal de Santos pra Praia Cubatão. Grande, Nossa. agora em temporada, demorou umas É um 2 desafio. horas. Pois é, um grande desafio, né? Sim. Isso quando não tem questões de violência, né? De problemas, enfim. Então, não é só o funcionário, ele não lida só com os problemas da empresa. Ele faz parte de uma sociedade que tem diversas carências que muitas vezes ele não tem, né? Como indivíduo. Uma coisa, Rose, como você já falou, você tem muitos anos de experiência, mais de 25 anos. Quais as mudanças que você vivenciou assim na gestão de RH e na liderança ao longo assim dessas décadas? Eu errei demais, viu, Jean? Tá. Graças a Deus. Eu errei e eu achava que eu estava acertando. Sabe, eu tenho até uma vez eu fiz... Faz parte, né? Uma vez eu fiz um post aí, os meus principais erros como líder. E às vezes a gente tem aquela arrogância da gente achar que o funcionário tem que estar feliz. A pessoa tem que estar feliz. E não é a felicidade. Ele tem que estar engajado, ele tem que ter compromisso com a vida dele. Esse negócio de vestir a camisa da empresa, eu acho uma baita de uma falácia enorme. Ninguém vai ter que vestir camisa de ninguém, gente. As pessoas têm que ter compromisso com a própria vida. Entendeu? O funcionário não trabalha para a empresa, trabalha para ele primeiro. Então, a gente tem que sair do pedestal, de achar que a gente tem todas as respostas, que a gente é superior. O mundo é horizontal, não é à toa. E quando a gente morre, a gente desce. Para depois, talvez, subir. Sabe lá como, né? Dependendo, né? Não é? Então, das essa escolhas. arrogância que as pessoas têm. Então, eu acho que eu tive essa ilusão do poder. O poder é uma grande uma ilusão. E quanto mais alto você está, pior é. Então, a gente tem que ouvir mais, escutar mais, estar atento ao que está acontecendo, né? Ouvir mais do que falar. Eu vejo nesse aspecto. E é importante também, né? A pessoa sentir fazendo parte do grupo, né? Não sei. Sem dúvida, nós somos nós somos o ser humano, ele é relacional. Ele tem a necessidade de contato, de conexão. Sim. Eu falo isso porque eu sempre lembro de uma história, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Uhum. E a princípio, né, nós trabalhávamos com telefonia, depois fomos para a área da informática, da certificação digital, né? Mas na parte de telefonia, eu lembro que nós tínhamos um cliente e eu sempre fui muito disposto a trabalhar e ajudar os clientes mesmo, fazer parte. Uhum. Não era funcionário exatamente do cliente, mas eu queria fazer parte ali do grupo, né? Eu lembro que tinha um cliente, o Jean vai lembrar, não vou citar nomes, né? Mas o Jean provavelmente vai lembrar. Uhum. E sempre quando íamos fazer reunião para tratar de alguns assuntos e que nós como equipe técnica, a gente fazia parte, né? Para ajudar lá no local. E infelizmente, né? E eu tava lá, sabe? Era novo, mas disposto a dar o meu máximo. Mas logo no início da reunião, o dono lá era uma empresa relativamente grande. Ele chegou pra mim uma vez, né? E falou assim: pega o cinzeiro pra mim lá. Eu saí pra pegar. Tudo bem, não vi problema. Eu peguei lá pra ele. Mas eu reparei que numa outra reunião, ele fez a mesma coisa. Ele olhava, ia começar a reunião, ele olhava e fazia isso comigo. E daí, na hora, eu já percebi que, na verdade, é porque ele não queria que eu participasse ali, estivesse fazendo parte. Você tinha quantos anos? Na época, acho que eu devia ter meus 17 anos. Então.
Mas eu tava completamente, assim, eu tava disposto Sim. e eu tinha conhecimento. Sim. Eu já sabia. Provavelmente ele percebeu. Então, eu sabia, mas ele... A forma que ele me tratou naquele... Uhum. Eu já... Você tá entendendo? São erros Exato. muito... Eu falo assim, a pessoa, às vezes, ela se esforça naquilo que... Pra tornar aquilo ainda pior. Às vezes a coisa tá boa, a pessoa ainda se esforça pra tornar... Exato. A pessoa que quer ajudar Sim. e ele acaba... Você lembrou? Lembrou? Sim. Lembrou, né? A pessoa quer ajudar, Sim. igual, e ele ainda não era nem contratado pra fazer isso. Ele tava fazendo algo a mais. Eu queria dar... Nossa, eu tava louco pra dar o meu melhor ali. Então, Mas olha depois... só, você louco pra dar o seu melhor e ele louco pra atrapalhar você no meio do caminho. Então, Exato. é a pior das... Eu querendo ajudar Quer ele, e eu dizer, querendo ajudar ele, né? Exatamente. Então, quer dizer, é a pura falta de QI, né? Eu falo Sim. pra não falar outra coisa. É. Mas então, assim, a gente não precisa nem de dica, de nada, né? É falta de noção de quem ele é, né? É tudo parte a gente chama isso de autoconsciência, tudo parte da autoconsciência. Ele não tinha a menor autoconsciência do que ele estava fazendo, porque se ele tivesse, ele teria vergonha de fazer o que ele fez. Sim. Né? Então, assim, a pessoa que não tem autoconsciência, ela não tem nada a oferecer, porque ela não sabe nem quem ela é, quanto menos quem o outro é e o que o outro pode oferecer e como é que eles podem negociar isso. Né? Às vezes é a arrogância, né? Nesse caso dele, acho que era isso. Não sei. Sinceramente. Talvez. Também. Mas né? uma questão, na gestão, como que a gente faz assim hoje, assim, no dia a dia, para juntar os mais novos com os mais velhos? Porque a cultura é diferente. Jean, eu posso te falar? Todo mundo faz essa pergunta. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Acho que a maior dificuldade, a maior barreira está justamente no que você falou da arrogância. Né? A arrogância, ela é a expressão da insegurança. É a expressão, a pessoa insegura, ela é arrogante. Ela não acredita nela. Então, ela acha que ela vai ser, de alguma forma, colocada em pausa em função da competência do outro. Eu não vejo essa dificuldade, porque o jovem, ele quer crescer e como qualquer outro ser humano. O ser humano, ele tem da natureza dele querer evoluir. O que existe, muitas vezes, são dificuldades de entendimento da linguagem. Mas isso a gente alinha com diálogo, com conversa. A gente não pode ser, né? As pessoas mais velhas, eu falo eu, né? Porque eu já sou mais velha. A gente não pode ser saudosista de chegar para o jovem e querer que ele viva o meu passado de 30 anos atrás. O mundo é outro, entendeu? Quem está desatualizada sou eu, não é o jovem, entende? E assim, eu tive ótimas experiências com os jovens, ótimas experiências. E quando você sai do pedestal e da arrogância e vai para dialogar com eles, pronto, você criou essa ponte. Quem tem que criar essa ponte são os mais velhos, não são os mais jovens. Os mais jovens não tem que se adaptar a nada, não. É a gente que tem que se adaptar a eles. Isso não significa que a gente vai entrar na onda deles. Minha filha, semana passada, chegou para mim e falou assim: mãe, eu vou participar desse concurso aqui para ganhar essa bicicleta de uma sorveteria e tal. Você tinha que criar uma frase mais criativa. Uma frase criativa. Eu vou pôr aqui no chat GPT mesmo, porque aí já resolve. Eu falei, Clara, mas todo mundo tá fazendo isso, filho. O que você vai fazer de diferente? Então, eu instigando a criatividade dela. É isso que tem que fazer com o jovem. Tá, beleza, você vai pôr, eu não vou evitar que você coloque no chat GPT, mas o que você vai perguntar para ele para sair uma resposta diferente e todo o resto cria um tá prompt colocando. melhor. Então, assim, é um pouco disso. Você tem que provocar o jovem para ele entender a necessidade de usar o raciocínio dele, de exercitar o senso crítico dele. E aí você cria essa ponte, mas você só cria essa ponte com confiança, com significado e conexão. Se você sabe esses 3 pilares do engajamento, você consegue. Você tem que... você não quer ganhar a bicicleta? É o significado.
Se eu tô falando com ela, que eu tenho uma relação de confiança com ela, ela tá me escutando por quê? Porque a gente tem uma relação, né? E o que ela valoriza? Ela valoriza ela conseguir isso aí, porque depois ela ia vender a bicicleta. Então, você entende? Então, você tem que criar esse contexto. Agora, essa coisa geracional, gente, faz, acho que a vida inteira, daqui 100 anos, ninguém aqui vai mais existir. E as coisas mudam. Não, eu digo. Não, e daqui 10 anos o mundo já vai mudar demais. Demais. Todas as coisas. Então, assim, sabe o que acontece? As pessoas. A gente vive num mundo onde o sistema hoje é a incerteza em si. Antigamente, incerteza era um evento. Hoje, incerteza é o mundo, é a bolha. Só que muitas vezes a gente nega isso, a gente não se dá conta disso. Então, se a sua escova de dente está fora do lugar, isso já te aborrece. A gente tem que mudar o jeito que a gente vê a incerteza e a mudança. A gente já tem que entender que isso já faz parte. E muitas vezes a gente não quer entender isso, porque é muito confortável deixar as coisas como estão. E aí a gente começa a criar essa diferença geracional, essa diferença entre as pessoas. Não, o nosso papel, os mais velhos têm que fazer ponte. E os mais jovens têm que entender e parar para pensar em algumas coisas que muitas vezes são automáticas. Perfeito. Não sei, o que vocês acham? Vocês concordam, Eu concordo. Sim, eu concordo plenamente. E a gente, o mundo todo, são ciclos, se você for parar para pensar. Igual, teve o ciclo, quando inventaram o fogo. Mudou totalmente a humanidade. Uhum. Aí depois, bem mais pra cá, Revolução Industrial. Todo mundo pensou que ia acabar os empregos. Ah, não, agora não vai ter emprego mais pra ninguém, porque as máquinas vão dominar. Não, só foram se readequando. Hoje, internet. Não vai ter mais emprego por causa da internet. Hoje tem muito mais emprego por causa da internet. Sim. Agora IA. Muita gente vai perder emprego. Nossa senhora, como vai acontecer? Não, todos estão empregados e tem déficit já de emprego para se mexer com IA. Ou seja, se muda tudo, é ciclos. Inclusive até coisa igual o Covid que teve. Agora, foi extremamente ruim para a humanidade. Mas já teve, acho que mais 2 outras epidemias que quase exterminou também a humanidade, né? Então, são ciclos que vêm. A gente tem que se adaptar. Acho que no mundo dos negócios também é assim, né? Não, totalmente, totalmente. Bom, eu fiz uma mudança de carreira drástica, assim, né? Há 2 anos, eu dentro do mundo corporativo e resolvi voltar a empreender. Então, para mim foi uma coisa é você sair do mundo corporativo, você não é executivo. Quando você é executivo, você tem assistência médica executiva, você tem todos os benefícios que eu chamo de a gaiola de ouro. Você tem essa gaiola de ouro, você abrir mão dessa gaiola de ouro. Fora não só o que é tangível, mas o intangível, né? A forma que as pessoas te olham, a maneira como... Né? A ilusão do poder, ela é bem concreta muitas vezes. E você sair disso e dar um passo para um outro contexto é uma mudança significativa na vida de um indivíduo, né? Exige uma dose de coragem muito grande, né? E eu vejo muito, eu atendo alguns executivos também, né? Em mentoria executiva, e a gente vê muitos deles vivendo essa prisão por 20, 30 anos e se aposentam assim. Quando olham para trás, de alguma forma não conseguem ver o significado que esses 30, 40 anos tiveram na vida dele, né? Ele começa a criar muletas para justificar essa penitência. Então, a vida não tem que ser assim. A vida não tem que ser uma penitência. A vida tem que ser a sua... Né? A liberdade está na sua capacidade de decidir conscientemente. Aí que está a sua liberdade. Sim. Mas uma coisa, então as pessoas têm medo de, tipo, às vezes, de mudar de CLT para ser um empreendedor?
Elas não têm medo, elas têm pavor, né? Acho que medo é uma palavra bem pequena. Pensa no universo Brasil. Ela abre mão de uma posição executiva, que é uma posição almejada. Mais segura, né? Não, e quantos executivos não se recolocam hoje no mercado? Não tem posição mais. Né? Então, você deixar uma vaga de estacionamento ali por livre e espontânea vontade, tem que estar doendo muito aqui para você poder abrir mão. Tem que estar muito sofrido, tem que ter um nível de consciência, né, da sua escolha muito forte. Né? E porque ser empreendedor também no Brasil não é nada fácil. Não é né? nada fácil. Né? A gente vive essa montanha-russa todos os dias. Né? Agora, eu sempre falo isso, né? Escolha o seu difícil. Não tem almoço de graça para lugar nenhum, né? Mas é difícil, mas você tem que sempre ficar se reinventando. Isso se torna até gostoso. É difícil, mas é gostoso. Você não fica naquela monotonia, né? E eu acho que exige, por isso que eu falo, o ponto de partida está sempre na autoconsciência. Você tem que saber quem você é, o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de entregar no mundo, sabe? E um certo desapego ao material. Porque toda decisão tem perdas, e a gente não quer perder em nada. Então, a gente fica exatamente onde a gente está, e ao ficar exatamente onde a gente está, a gente perde tantas outras coisas que a gente acaba não se conscientizando disso também, sabe? Uma das coisas mais preciosas que a gente perde, ficando exatamente onde a gente está, é o tempo que não volta nunca mais. Verdade. Então, o tempo é a moeda mais preciosa do mundo. E a gente acha que ainda é o dinheiro. Eu não estou aqui fazendo apologia à falta de dinheiro de forma alguma. Acho que remuneração é importante, é um pilar importante. A gente vive numa sociedade, a gente quer desfrutar da vida e parte disso é o dinheiro. Mas ele na frente de você, ele cria decisões muito pouco inteligentes para a sua felicidade, né? Então, acho que quando você sabe quem você é, do que você é capaz, você arrisca mais. Você é capaz de falar assim, não, vou dar conta. Eu tenho esse período aqui de plantação, eu tenho o período da colheita. A risicultura é maravilhosa. Eu fui estudar um pouco da risicultura. Risicultura? É a plantação de arroz. Ah, é? A plantação de arroz. Então, quando você olha uma plantação de arroz no início, você não acha que não tem nada, você acha que está alagado, né? O campo está todo alagado. A risicultura, ela tem um processo muito bem definido de tempo, né? É o respeito ao tempo. E a gente não tem mais isso, né? Então, o mundo executivo, ele traz um imediatismo que a sociedade moderna acomoda muito bem, mas não entrega tudo aquilo que gostaria, né? Alguém já assistiu Advogado do Diabo? Já. É um pouco disso, né? Mas... Apesar que hoje em dia, não é igual a gente tá falando de dinheiro, salário. Uhum. Hoje em dia, o pessoal também tá, logicamente, precisando do salário, só que eles não levam somente em conta o salário na hora de ficar numa empresa, né? Eu falo que existem aspectos higiênicos e aspectos motivacionais de um pacote de remuneração. No pacote de remuneração, eu tenho os aspectos tangíveis e os intangíveis. Então, quando eu falo, as pessoas decidem entrar para uma empresa por motivos diferentes do que elas saem. Então, elas entram por um motivo e saem por outro motivo. Isso não tem sentido. Você entra pelo salário e sai porque você não gostou da empresa, porque você não gostou da cultura. Você entra pelos benefícios e sai porque é uma empresa que te pressiona muito, que faz você ficar trabalhando até altas horas, você não consegue equilibrar sua vida pessoal com a sua vida profissional. Não faz sentido.
você entra por um motivo e sai pelo outro. Então, isso mostra claramente a falta de consciência que as pessoas têm na tomada de decisão. Por quê? Por que isso? É o tempo. Elas querem o imediato e saem pelo longo prazo, né? Por aquilo que de fato faria elas ficar, né? Salário nenhum faz você ficar... Não é o fator principal Ele até faz você ficar por um tempo. Mas vai chegar um momento que vai ficar tão insustentável que você vai sair até por remuneração menor. E o que te fez sair não foi seu salário, entende? Entendi. Eu tava vendo outro dia, teve um estudo, né? Que eles perguntaram para várias pessoas que estavam no final da vida. Acho que você deve ter já escutado isso. Qual era o maior arrependimento delas, né? E a maioria mencionou que era o fato de não terem deixado eles terem deixado de fazer algumas coisas na vida. E você acha isso mesmo, assim? Deixar de fazer faz a diferença? Fizeram, né, não sei se é essa mesma pesquisa, a pesquisa mais longeva do mundo foi feita em Harvard, onde eles estudaram sobre felicidade em alguns estudantes, né? Fizeram essa pesquisa com alguns estudantes de Harvard e acompanharam eles até o final da vida. Desde o início da faculdade até o final da vida. Nossa. E começaram a identificar quais foram os aspectos que tiveram maior predominância na felicidade, no senso de bem-estar deles. E o que ganhou, o maior índice foi a conexão com outras pessoas, conexões significativas. Então, a solidão faz você viver menos e faz você ter menos bem-estar na sua vida, né? Você ter conexões fortes, significativas até o final da sua vida é aquilo que sustenta a sua felicidade e o seu bem-estar. Então, por isso que quando a gente fala de companheirismo dentro da empresa, quando a gente fala de colaboração dentro da empresa, não é esse lance que as pessoas falam de abraçar árvore, de ser ultra romântico dentro da empresa. A gente está aqui para receber nosso salário, né? Às vezes fica até uma coisa meio chata, assim, as pessoas falam, acham que é romântico demais falar sobre isso. Mas essa coisa de você, né? Eu até estava ouvindo uma história de um rapaz da Bélgica que a filha teve um diagnóstico de câncer e todos os colegas doaram as férias dele para que esse colega pudesse cuidar da sua filha em casa, sossegado, o tratamento de câncer. Que significado que ele dá para esses colegas? Qual a chance dele sair da empresa depois de um ato desse? Olha o nível de companheirismo que eles têm entre eles. Você acha que ele vai procurar alguma coisa? Você acha que ele vai querer sair dessa organização? Isso é cultura, isso é oxigênio. Legal. É isso que traz a vida. Não significa que ele tem que receber pouco, que ele tem, não dá para pagar as contas dele, não é isso? Querer crescer, né? Faz parte. Faz parte, né? Mas assim, será que o empresário brasileiro também pensa nisso? É a provocação que eu sempre fiz dentro das organizações. Essa ganância de só ele ganhar também. Ele tem que saber dividir, ele tem que saber o momento de poder compartilhar também o lucro da empresa, né? Porque sem isso, como que o funcionário vai se sentir parte desse sucesso, né? Como é que ele divide esse sucesso? Então, esse egoísmo que a gente vive na nossa sociedade é parte disso, né? Imagina a pessoa, o conforto que esse cara sentiu, né? De poder cuidar da filha dele sem ter prejuízo financeiro, além de numa situação como essa, sem ainda ter dificuldade de financeira, né? Então, acho que é um pouco disso que falta nas empresas, né? Essa humanização, essa integração. E o RH, e eu falo um pouco que eu vivi muito essa pele, ele é essa ponte. Ele traz essa consciência entre as pessoas, né? Ele é esse catalisador do diálogo dentro da empresa. Ele cria os rituais de passagem, ele cria momentos de conexão com as pessoas.
E aí as pessoas começam a criar esse ambiente mais produtivo. Não é ambiente de oba-oba, é ambiente produtivo, isso é produção, né? Produtividade mais do que produção. Eu gosto da palavra produtividade. Produção já fica uma coisa mais operativa, né? Você falou, você gosta de filosofia, né? Sim. O que a filosofia tem, assim, afeta na visão, assim, dos negócios? Ai, aí vai mais uma hora, hein, Jean? A filosofia, para mim e para muitos filósofos, é a arte de viver. Se você não tem esse conhecimento... Eu falo que o livro, ele é um catalisador de aprendizados. Se você não lê, estuda, vê o que o outro aprendeu e absorve, a vida vai ter que te ensinar e vai ser muito mais difícil. Então, estudar filosofia é estudar a arte de viver. A gente tem que aprender a viver, que a nossa vida é tão curta, perto do que a humanidade tem de tempo, que a gente tem que catalisar isso o máximo possível, para aproveitar cada um dos dias que a gente tem da vida da gente. E a filosofia fala muito disso, né? É que às vezes as pessoas talvez pensem que filosofia não é só para intelectual. Não. Aquelas pessoas que só gostam de estudar, ficar lendo. A gente acho que já popularizou bastante, né? Com a contribuição do Cortella, do Pondé, da Lúcia Helena Galvão, que eu adoro ela também, uma profissional brilhante. Então, eles já estão trazendo, né, uma linguagem mais simples para que as pessoas possam ter acesso e aplicar isso no dia a dia delas. Então, eu vejo de forma muito positiva. Tem também o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Sociedade do Cansaço, que também tem uma linguagem acessível. Falaram, né? Eu tenho livro, aquele livrinho. Aquele livrinho, não é? Eu tenho um livrinho. Tá Você aí, tem? Tá na minha mesa. É um livro pequeno, bem fininho, não é? Sim, fininho. Os livros deles todos são assim, rápidos, finos. Mas é bem denso, assim. É bem interessante. Então, é um pouco disso. Se a gente não aprende isso, como é que a gente vai ter consciência sobre as nossas decisões? Como é que a gente vai decidir ser livre? Liberdade é liberdade de pensamento, de decisão. Se eu não tenho consciência sobre os mecanismos da sociedade, ou sobre a arte de viver, eu vou seguir o efeito manada. Eu vou ser uma mera engrenagem dessa coação da produção, né, que a gente chama. Perfeito. E como que é? Você consegue... Você tem um trabalho, né? Tem essa correria do dia a dia. E também é mãe do Pedro e da Clara, né? Como você consegue... Aí você trouxe complexidade pro ambiente. Agora ficou mais difícil. Sem contar que é uma adolescente e um rapazinho bem danado de 9 anos. Eles, assim, aqui tudo que eu falei são palavras bonitas, né? Mas aí quando eu chego em casa eu tenho que praticar isso. Sim. Que é o maior desafio, Que é o né? maior desafio. Eu sempre fui muito estudiosa, o meu filho tem dificuldade de aprendizagem, então eu tive que aprender a ensinar de um outro jeito para ele. Então, a gente tem muitos desafios. Minha filha, eu falo que ela é extremamente racional, adora matemática, física. Eu falo, gente, como que é minha filha? Esse DNA não veio de mim, não. Né? Então, assim... é interessante que cada um tem um jeito e ter diferente, filhos é um pouco disso, é você lidar com as diferenças de alguém que veio de dentro de você. Então, você aprender isso e você aceitar que o seu jeito não é o jeito certo, é o que a maternidade te ensina, né? O seu jeito não é o jeito certo. Quando eu tive minha filha, eu tinha muito essa ideia que a maternidade tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser a mãe perfeita, que eu tinha que suprir tudo para ela. E aos poucos eu fui aprendendo que os espaços vazios são justamente os espaços que eles aprendem. É quando você falha, é quando você esquece, é quando eles se viram. É quando a vida se apodera, né? E eles progridem com isso, e eles né? progridem, né? Então, acho que é um pouco disso. As crianças aprendem muito na falha dos pais. Quando o pai falha, é quando a criança cresce.
É claro que a gente não pode falhar, tem algumas coisas que a gente tem que ter consciência, né? Mas as pequenas falhas, as falhas do ser humano é o que humaniza as relações, né? Mas não vou dizer, né, que não é desafiador, porque né? A gente priorizar uma coisa ou outra, um dia é dia de priorizar a família, outro dia é de priorizar o trabalho, né? E acho que o equilíbrio, ele não é a perfeição, pelo contrário, né? O equilíbrio, ele está no movimento. O equilibrista, ele se equilibra no movimento. É aquele negócio de equilibrar os pratos, né? Não é? Você olha o equilibrista, se ele ficar com o pratinho parado, o prato cai. Então tá bom, então estamos todo mundo aqui. É isso. Então você aceitar a imperfeição é a coisa, acho que é o que mais a maternidade me ensinou, né? De aceitar a diferença, aceitar a imperfeição. Legal. Apesar que às vezes você nem... Os pais às vezes nem erram, mas às vezes de propósito eles deixam fazer acontecer, né? Os pais que filhos... não são tão controladores, né? Os mais tranquilos, né? Apesar que mais tranquilos entre aspas, né? Porque você fica com aperto no coração de não dar aquela coisa pro filho. As coisas, mas às vezes a gente tem que fazer isso para eles aprenderem, né? Sim, é na falha que... É justamente isso, é na nossa ausência que eles acabam crescendo, né? Perfeito. Eu até ia dar um exemplo, né? Você falou disso, a da minha filha, né? Teve uma vez ela tirou uma foto e tem esse negócio da política, né? E eu sempre deixei... Eu tenho meu ponto de vista político, mas eu deixo livre minha filha e as pessoas ao redor. Elas podem ter o ponto de vista que eles quiserem, né? E teve uma vez que minha filha estava no acampamento e hoje em dia tem esses negócios dos políticos, né? Sinal... um é o Hélio, outro é o da Arminha e coisas assim, e cada um representa um político. Daí, minha filha, ela tem o ponto de vista dela, ela tirou uma foto com as amigas, e as amigas fizeram um sinalzinho do ponto de vista político que não é o da minha filha. E ela, quando eu vi essa foto, e ela ficou preocupada quando eu vi essa foto, achando que eu ia dar bronca nela por ela ter feito lá o sinal E na verdade, assim, eu até tava explicando pra ela, eu falei assim, filha, o que me deixou triste, e na verdade eu não fiquei bravo, né? Eu falei, triste não é o fato de você ter feito de um político ou de outras, não é isso. É porque você não seguiu o que o seu critério, né? Você foi muito na onda dos outros. E você tem que tomar cuidado com isso. Não me importa se você é de um lado político ou de outro. Mas se você é de um ou de outro, você tem que seguir e ter plena convicção. E é muito difícil. Assim, essa é uma grande dificuldade do adolescente. O adolescente é tribal. Exato. Ele se define pelo grupo. Então é muito difícil. Cabe aos pais darem essa orientação, essa liberdade, né? Muitas vezes eu chego para minha filha e eu falo assim, filha, se você não estiver à vontade, não é o lugar para você estar. Você tem que estar à vontade com você. Dentro de você, você tem que se sentir à vontade. Se você não estiver à vontade, me liga. De onde você estiver, eu vou te buscar. Porque o adolescente, ele tem que ter também a noção de resgate. Vocês, pais, são resgates deles, né? São pontos de referência, são pontos de segurança. E a liderança é um pouco disso. Né? Você deixa eles fazerem, você não faz por eles, mas você dá um sinal de atenção. Se você não estiver à vontade, se algo ruim, eu estarei aqui como seu porto seguro. Não vou necessariamente estou aí para te salvar, mas eu estou aqui. Se precisar. Eu sou a sua retaguarda, né? A gente tem que ser essa retaguarda para eles, porque essa noção tribal é algo quase que impossível ela se libertar, né? Você ficou triste? Mas 99,9% dos adolescentes reagiriam dessa maneira, porque é muito da natureza do adolescente, né? Isso é verdade.
Mas creio que ela Mas aprendeu foi isso muito daí. bom. Você pontuou de Sim. forma Sim. bacana, assim, Foi né? assertivo. É. Trouxe para ela a noção de autenticidade, Exato. né? Isso é muito bom. Rose, Passa rápido, né? passa muito rápido. Já foi mais uma hora de bate-papo aqui, tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço, bacana Jean. Mas 2 coisas que a gente sempre pede quando o pessoal vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Será que eu sou a pessoa? Eu acho que a juventude tem que buscar ser autêntica, buscar escutar o coração, escutar o que quer, né? Porque muitas vezes é dito pra gente o que a gente tem que fazer, o que é certo, o que é errado, mas a gente tem a gente tem que escutar a nossa natureza. O ser humano, ele tem autodefesa, ele sabe se defender. A gente tem condição de saber o que é bom e o que não é bom pra gente. Então, antes de escutar o amigo, antes de escutar mesmo uma pessoa que a gente confia, a gente tem que se escutar primeiro. E a partir dessa escuta, fazer as nossas próprias escolhas. Não deixar que as outras pessoas escolham por nós. Né? Para onde a gente tem que ir, quem a gente tem que seguir, o que a gente tem que consumir, que tipo de roupa é mais adequada eu colocar ou não colocar. Não, a gente tem que escutar a gente primeiro, para depois fazer as opções para que a gente possa usufruir da nossa liberdade de decisão. Tá certo. Agora, um gênio apareceu aqui. Tuf. Oh, meu Deus do céu, lá vem. Rose, você tem um único pedido para a humanidade. Um único pedido? Faça o bem. Faça o bem para o outro, que se todo mundo fizer o bem, não vai faltar para ninguém. Acho que é um pouco disso. Tá Perfeito. certo. Todo mundo faz o bem, que mal tem. Mas eu acho que não é romantismo, não. Perfeito. Olha lá. Aqui, as redes sociais. Pessoal, sigam a Rose aqui nas redes sociais dela. Instagram, @Rose Como se pronuncia? Kurdoglian. Rose Kurdoglian, Isso. oficial. Faltou oficial aí. Tá. Oficial. É que o Rose Kurdoglian, ele é uma rede pessoal. O Rose Kurdoglian oficial, aí sim é o... Eu tinha entrado, eu acho que eu acabei entrando também, acho que entrei na sua... Então, não foi, né? Eu entrei nessa. Ah, você entrou Mas tem na nessa. oficial, que é a... Ah, tá. Legal. A oficial, O Rose LinkedIn tem o Rose Kurdoglian. Esse sim. E no Instagram também tem o RK Mentoring Hub. Esse é no LinkedIn também. Essa é a página da empresa, do LinkedIn, RK Mentoring Hub, e o do LinkedIn é Rose Kurdoglian. E fala um pouquinho assim, a gente não falou o que é a RH? A RK. Mentoring Hub faz. Tudo isso que eu falei, a gente sistematiza num programa para fortalecer a cultura das empresas e trazer esse ambiente produtivo, né? Então, eu trabalho muito essa questão. E tem também, eu falo que é a linha para a empresa e a linha para você. Para você, é mentoria de carreira e mentoria executiva. A gente trabalha também... Você faz individual, então? Individual também na pessoa física, né? Muito legal. E na pessoa jurídica, eu faço esse trabalho de transformação. Olha lá, Forte Miller 14 tá Isso Ah, já mesmo! tá. Ah lá, olha só! Bacana. Porque uma coisa, acho que foi nesse que mentoria... eu entrei. Foi não, nesse. acho que não, porque senão ia estar Foi, escrito não, ali. você dá várias dicas. Sobe aí, Guilherme, por favor. Uma coisa que tá lá, mentoria para jovens talentos. Também O que tem. seria, Então, assim? a pessoa física tem 3 produtos: mentoria para jovens talentos. Aí, ó, ela dá... É acho legal que também. tem um... Você dá sempre dica, não dá? Sim, sim. Cadê? Desce lá, tem uns videozinhos dela. Tem uns legal. vídeos também, Legal. Eu tô me arriscando aí, que eu não fazia vídeo. Enfim. Você é palestrante também? Sim. Então, mentoria para jovens talentos. São 3 produtos para a pessoa física. Mentoria para jovens talentos, que é um trabalho direcionado para aquele público que Aqui, ó.
Aqui fala sobre Consciência sistêmica, então é um trabalho, são de 8 a 10 sessões de mentoria para orientação da carreira do jovem, né? Daquela primeiro emprego, para onde eu vou, qual é o meu caminho, como que eu tenho que me posicionar. Então a gente faz toda essa orientação do caminho inicial. Então, se eu tivesse tido isso na minha carreira, seria totalmente... Assim, eu acho que eu teria ganho uns 10 anos da minha vida. Né? Então tem um pouco disso. Tem a mentoria de carreira, que é aquela pessoa que realmente... Eu falo, não é o passo para o próximo emprego, é para a carreira mesmo, uma transição de carreira. E a mentoria executiva, que aí são para o público C-level. Então a gente faz toda a orientação de como é que o executivo avança nos desafios adaptativos, não desafios técnicos. Como é que ele gerencia esse time, como é que ele articula, quais são as estratégias, como é que ele fortifica essa cultura. Então, esse é o trabalho de pessoa física. E pessoa jurídica é tudo isso junto num pacote de 1 ano. Então, eu faço um programa de 1 ano, é como se fosse uma remediação para colocar a empresa no eixo, para que a cultura dela esteja bem alinhada e a empresa esteja produtiva. Então, reduzindo rotatividade, melhorando o comportamento dos líderes, alinhando qual que é o comportamento adequado para eles. Tem todo um esquema de iniciativas para poder fazer esse alinhamento do sistema. Então, não é um projeto de liderança, é um projeto de alinhamento do sistema. Então, eu trabalho RH, líder e os colaboradores, engajamento. Bacana. Então, você falou assim, como é que eu faço engajamento? Então, eu tenho dentro desse programa de 1 ano, a gente faz também esse trabalho de engajamento com os colaboradores. Então, o pessoal quer os seus serviços, empresa então, de quantos... Só entra nas redes sociais. Qual o tamanho da empresa para te contratar? Acima de quantos funcionários? Assim? De 10 a 10 mil. Né? Mas eu atendo, assim, eu atendo muitos clientes que estão nessa faixa de 250, 300 funcionários, porque a empresa já perdeu o controle aí das pessoas, sabe? Sim. Até 100 funcionários, você ainda sabe o nome de cada um, a história de cada um. Quando a empresa sai, ela tem que saltar, ela tem que dar esse salto de pequena para média, aí os desafios adaptativos são maiores, ela vai precisar dessa ajuda mais técnica, né? Para poder fazer esses avanços, né? Ou vai ter bastante dificuldade aí nesse processo. Tá certo. Então. Tá bom? Show. Então, pessoal, sigam a Rose nas redes sociais dela. E também, pessoal, sigam a gente, compartilhem, curtam a gente e espalhem esse podcast aqui para todo mundo que vocês conhecem, tá bom, pessoal? Que aí a gente consegue trazer pessoas boas igual a Rose. Obrigado, Rose. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Obrigado. Valeu, pessoal. Gente. Obrigado. Um abraço.